Master Hunter K. Capítulo 47 e 48. Ruínas do Castelo do Conde Dimitri Parte 2. Depois de matar um vampiro sozinho com sua lança, Dominique procurou pelo corredor por outro vampiro sozinho. Lá, ele pegou sua lança e voltou a correr. Ei! Alguém gritou para ele por trás. Mas ele ignorou. Se ele não fizesse alguma coisa, ele ficaria sem pontos de contribuição para falar. Não se preocupe. Eu também sou hábil. Ele respondeu. Agulha sem fim. Ele gritou enquanto colidia contra o vampiro. Ele apontou para o pescoço e perfurou com a lança. Kiaia! O vampiro tentou se esquivar da lança inclinando a cabeça. Mas a arma subitamente se dividiu em dezenas de lanças. E uma ou duas passaram pelo pescoço do vampiro. O vampiro agarrou os buracos recém-formados no pescoço e caiu no chão. Ele já havia matado dois e estava mais confiante. Ele procurou mais alvos. Por sorte, ele encontrou uma vampira vagando sozinha longe. Ela se virou para olhar para Dominique e gritou. Caia! Então ele era seu pai. Ele lançou um feitiço. Voa em bolas de fogo. Raio de fogo. O raio de fogo que ele atirou foi apontado para os pés da vampira. A vampira saltou alto no céu. Mas é isso que ele estava querendo. Seria mais fácil atacar inimigos no ar. Devo lhe enviar até seu par. Ele ia observar a vampira ficar no ar até que aterrissasse e pousasse na lança. Contudo, ele sentiu uma dor penetrante em uma das pernas dele. Ele não podia mover sua perna. Ele olhou para baixo para ver. O vampiro que ele pensou ter derrotado tinha perfurado seu tornozelo com suas longas unhas. Ainda estava vivo apesar dos buracos no pescoço. Dominique ampliou os olhos. Mas, apesar da dor e do ataque surpresa, ele não deveria ter tirado os olhos da sua outra inimiga. A vampira que esquivou o raio de fogo mais cedo estava agora sobre ele. Ele se virou para olhar para ela. Ela estava descendo mais rápido do que havia previsto. Eles podem voar. O seu entendimento chegou muito tarde. A vampira já passou da ponta da lança. Dominique tentou dar um passo para trás. Mas seus pés estavam presos por outro vampiro. A vampira voou para lhe abraçar. 10 garras cortando em suas costas. Ah! Ele gritou em voz alta em agonia devido à intensa dor. Mas ainda não acabou. A vampira apertou o pescoço e sugou seu sangue. Sua força vital foi suga e o suprimento de sangue para o cérebro parou. Dominique sentiu-se fraco e começou a perder a consciência. Mas antes de desmaiar, uma espada veio de algum lugar e perfurou a cabeça da vampira. As mãos segurando Dominique afrouxaram. Aia! A espada voltou e atravessou o pescoço da vampira que estava sugando o sangue dele. A cabeça caiu. E junto com ela, as presas segurando seu pescoço. Tarro! Marradas apareceu e chutou a cabeça do vampiro segurando sua perna. Ele pegou Dominique enquanto ele estava prestes a cair. Você está bem? Kiaia! Uma multidão de vampiros tentou aproveitar a situação para cercá-los. Mas Giovanni apareceu e bloqueou-os com seu escudo. Enquanto isso, piu! As flechas de Penlong atravessaram o braço de um dos vampiros.
Giovanni empurrou os vampiros de volta com seu escudo e machado. Enquanto Giovanni estava ganhando tempo, Kay apareceu do nada e cortou as cabeças de todos os vampiros como o vento. Os vampiros sobreviventes foram finalizados em momentos. E a batalha acabou por agora. Giovanni olhou para Dominique para repreendê-lo por correr na frente sozinho. Eu disse para. Mas ele se parou uma vez que viu o rosto pálido de Dominique. Uma vez que Sung Jin terminou de lidar com o último vampiro, ele voltou para o lado dos outros caçadores. No centro estava Dominique. Sung Jin inspecionou o estado de Dominique. Por que ele exagerou? Ele conseguiu salvar Dominique graças a Telcron luvas de Gester. Mas seu estado parecia terrível. Ele estava sangrando do seu tornozelo e pescoço grandemente. Se eu fosse um pouco mais lento, ele já teria morrido. Mas, se ele foi mordido por um vampiro, Marradas recitou um encantamento. Por minha autoridade. Feche a ferida e remova a dor. Cure. Uma luz branca derramou de suas mãos e cobriu os ferimentos de Dominique. Suas feridas desapareceram onde quer que a luz tocou. Sung Jin apertou os lábios e olhou para ele. Ele ainda usa magia branca. Marradas não era um tanque. Mas porque ele lutou sem uma arma. Ele teve que lutar nas linhas de frente, resultando em ele se machucar com frequência. Assim, na vida anterior, Marradas usou várias magias brancas. Magia de recuperação e magia de luz. Foi uma decisão sábia. Graças à magia de Marradas, a condição de Dominique melhorou. Mas seu estado ainda era ruim. Você está bem, Dominique? Dominique finalmente falou. Eu me sinto bem. Mas, algo é estranho, eu me sinto tonto. Sung Jin perguntou ao operador enquanto observava Dominique. Operadora. Por quanto tempo a maldição de sangue dura? Maldição do sangue. A duração é de 30 minutos. Penlong perguntou. Maldição de sangue. Sung Jin franziu a testa. A reação de Penlong reafirmou sua suspeição. A nota de informações não continha qualquer menção das mordidas dos vampiros. Nota de informações. Onde está a nota de informações? Sung Jin veio desconfiar da folha de informações por esse motivo. Embora tenha sido informativa, sempre faltou algumas informações importantes necessárias para completar a raid. Sung Jin estava prestes a abrir a boca para explicar os efeitos da maldição do sangue. Mas Marradas perguntou calmamente à operadora. Operadora. O que é a maldição de sangue? A operadora deu uma explicação em seu habitual tom inexpressivo. Maldição de sangue, debuff. Duração 30 minutos. Abaixa todos os pontos de atributos em 30% durante a duração da maldição. Uma vez que o tempo se esgote, a maldição mata o alvo e o alvo renasce como um vampiro. Giovanni sussurrou. Mata, meu Deus. Não há cura. Penlong respondeu. Verifiquei todos os itens na loja de consumíveis, mas nunca vi nada que revertesse maldições. Sung Jin balançou a cabeça. Isso não é um veneno. É uma maldição. Alguém tem remover maldição, ou pergaminho de remover maldição? Todos os olhos se ampliaram. Provavelmente foi a primeira vez que eles ouviram falar sobre uma maldição. Os olhos de Dominique perderam o brilho quando caiu em desespero. Todos ficaram em silêncio.
Sung Jin pensou nisso por um momento. Remover maldição. Soldamir disse que não poderia usar nas escolas de magia branca ou verde. Não houve resposta imediata. Mas ainda havia uma maneira. A única maneira disponível para eles. Sung Jin disse-lhes imediatamente. Mesmo que não tenhamos remover maldição, ainda existe uma maneira de salvá-lo. A única maneira. Marradas perguntou. Como? Completando a raid antes de 30 minutos. Como todos sabem. Se vocês forem teletransportados de volta para o mercado negro, todos os seus ferimentos sumirão. Todos assentiram com as palavras. Mesmo que alguém tivesse uma ferida, mesmo fatal, se fosse teletransportado para o mercado negro, todas as feridas desapareceriam como se nada tivesse acontecido. Mas também houve um problema com esse método. Operadora. Quanto tempo resta até a raid terminar? 1h 19 minutos e 4 segundos. Todos se viraram para olhar para Sung Jin. Pensando então é impossível depois de tudo. Nenhum deles experimentou ser teleportado de volta antes do tempo. Eles sempre foram transportados de volta quando o tempo acabou. Mesmo que não alcancemos o tempo limite. Se chegarmos a 100% de conclusão para a raid, Sung Jin estava prestes a dizer. Mas ele decidiu não continuar. Eu farei o meu melhor para salvá-lo. Então confiem em mim. Giovanni. Sim. O que? Giovanni respondeu em pânico ao ser chamado. Por favor. Proteja Dominique. Mesmo que seus pontos de atributos tenham sido diminuídos, vocês dois poderão se manter seguros se vocês dois trabalharem juntos. Ah. Entendi. O elmo de Giovanni subiu e caiu 2 vezes. Sung Jin agora olhou para Penlong e Marradas. Vocês dois. Caçem comigo. Tão rápido quanto vocês puderem. Os outros 2 homens assentiram também. Eles não tiveram a chance de falar corretamente. Mas já entenderam sua força. Eles confiaram nele. Vamos nos apressar então. Sung Jin apontou para o elevador do outro lado. Dentro do elevador estava a mesma formação circular que a entrada do castelo. Por favor. Fiquem de pé sobre elas. Todos tomaram seus lugares. Uma vez que todos os 5 deles tomaram seus lugares, o elevador começou a subir. Mesmo que um deles morresse, eles tiveram que carregar o cadáver e colocá-lo no local para que o elevador continuasse se movendo. Essa parte foi escrita na nota de informações. Embora não tenha ajudado a melhorar suas chances de sobrevivência, o elevador fez sons preocupantes quando começou a subir. Sung Jin estava pensando em várias coisas enquanto o elevador subia. Serei capaz de matar o boss oculto e encontrar o local secreto dentro de 30 minutos. Eu posso tentar. Mas, ainda assim, 2 coisas eram concretas para o grupo. Primeiro, era que os monstros não estavam afastados. Como na floresta de Aena ou no deserto de Kuta. Todos estavam reunidos no mesmo andar. Então, tudo o que eles tinham que fazer era concluir cada andar o mais rápido possível e matar o Conde Dimitri e o boss oculto dentro do tempo limite de 30 minutos. Em segundo lugar, ele decidiu trazer o caçador de tesouros, dessa vez em vez de mestre caçador. Ele poderia encontrar ambos os elementos ocultos dessa raid mais rapidamente do que qualquer raid anterior.
claro. O tempo limite de 30 minutos foi extremamente difícil de superar. Sung Jin olhou para Dominique. Seu rosto estava muito pálido. Se 30 minutos não são suficientes, então com as minhas próprias mãos. Sung Jin analisou suas opções ao ter tais pensamentos. Mantenha o romance dos 3 reinos para o boss oculto. Talvez eu tenha que enfrentar o boss oculto sozinho. Então, a única outra coisa que eu poderia usar para reduzir o tempo gasto é... Sung Jin tirou a estatueta de madeira de Caim e a lâmpada dourada de Soldamir. Ele jogou a estatueta no ar e esfregou a lâmpada de Soldamir. Logo, você me invocou. Mestre. 2 invocações leais apareceram diante dele. Os outros olharam para Sung Jin em surpresa. Enquanto isso, Jin. O elevador alcançou o 2º andar. O 2º andar era a Sala das Aranhas. Devido à grande quantidade de teias de aranhas gigantes colocadas, tentar concluir a sala normalmente levaria um tempo e esforço considerável. Mas dessa vez foi diferente. Sung Jin ordenou Soldamir. Soldamir. Sim. Mestre. Sung Jin assentiu. Queime todas elas. Ao seu comando. Soldamir iniciou um encantamento. Eternas chamas infernais. Luz cegante e calor se formaram nas mãos de Soldamir. E as aranhas na sala viraram-se para o elevador. 1 ou 2 começaram a abrir caminho para o elevador. Mas era muito tarde. Inferno! A bola de fogo deixou as mãos de Soldamir e rapidamente se espalhou para tudo que tocou, incendiando-as. Que Os gritos altos das aranhas encheram o ar enquanto gritavam em dor. Várias aranhas correram pela sala enquanto estavam em chamas. Era uma cena direta do inferno. Enquanto os outros caçadores tinham medo de fazer um movimento. Vamos, Caim. Um homem sozinho e seu leal lobo correram para a sala. Penlong deu uma olhada atrás dele. A sala estava cheia de cadáveres de aranhas. Aranhas que foram queimadas até a morte. Cortadas em pedaços. Suas cabeças chutadas e mordidas até a morte por um lobo. Giovanni repreendeu-o da frente. Ei! O que você está fazendo? Homem chinês. Venha. Penlong voltou a olhar. Os outros 4 caçadores. O gênio e o lobo. Estavam todos no elevador esperando por ele. Ah, certo. Penlong alcançou seu lugar no elevador. Uma vez que todos os caçadores estavam no lugar, o elevador começou a subir novamente. O metal raspou contra as paredes. Enquanto o elevador estava se movendo, Penlong olhou para o rosto de Dominique por um momento. Seu rosto estava tão pálido quanto a morte. Sem um tom de vitalidade. A maldição do vampiro parecia ter sugado não apenas os pontos de atributos, mas também a sua motivação. Era compreensível. Restavam 30 minutos de vida. Com o tempo contando. Então de repente, o grande lobo andou ao redor do elevador cheirando a todos. Penlong olhou para o lobo. Desde a floresta de Aena, onde quase morreu depois de ser mordido por lobos, ele veio a odiá-los inconscientemente. O caçador coreano emitiu então um comando. Caim, se aquiete. Com um comando, o lobo obedientemente caminhou e sentou-se ao lado dos seus pés como um cão domesticado. Apenas um momento atrás,
O lobo estava rasgando as aranhas em duas como uma besta feroz. Ele é leal ao seu mestre. Enquanto ele estava perdido em pensamentos, Kay de repente falou com ele. Senhor Penlong. Assim, você tem alguma habilidade que lhe permite disparar disparos múltiplos ao mesmo tempo? Penlong pensou por um momento antes de responder. Ah. Bem. Eu posso usar flecha divisória. Ele começou a tentar explicá-los verbalmente. Mas, em vez disso, ele parou e abriu a janela de atributos de seu arco para simplificar as coisas. Arco de garra de dragão, arco de Johan. Arco, heróico. Força. A. Destreza. B. Habilidade ativa. Flecha divisória, terceira, 1. Após a flecha inicial, várias flechas mágicas são disparadas na mesma área geral. Tempo de recarga: 5 minutos. Olho do dragão. Dispara uma flecha audível para sentir inimigos fora da linha de visão. Tempo de recarga: 5 minutos. Arco empunhado pelo líder dos lendários 4 grandes ladrões. Johan. É dito que a eficácia do arco depende muito daquele o empunhando. É isso. Kay leu a janela de atributos brevemente e assentiu. Então, quando eu der o sinal, dispare tantas flechas quanto possível nas armaduras. Penlong inclinou a cabeça. Que armaduras? Penlong queria perguntar. Mas Kay já virou a cabeça para o gênio e deu instruções. Soldamir. Prepare sua corrente relampejante. Entendido. Mestre. Enquanto Penlong ainda não entendia, o elevador parou de se mover. Jin. Acompanhado pelo Com. As portas do elevador se abriram. Ao contrário do primeiro andar onde foram recebidos por casais dançando e música. E o enxame de aranhas no segundo andar. O terceiro andar estava em silêncio. No longo corredor, não havia nada além de linhas atrás, linhas de armaduras vazias colocadas sobre manequins. Que tipo de espaço é esse? Onde estão os inimigos? Giovanni perguntou. Penlong pensou para si mesmo. Como esse homem sabia que o próximo andar teria armaduras? Penlong também duvidava que o homem responderia às suas perguntas. Kay fez um gesto para ele e disse. Certo. Comece a atirar. Aponte para acertar tantos inimigos quanto você puder. Inimigos. Penlong estava cheio de perguntas. Mas ele decidiu agir como lhe foi pedido. Começando com a maldição de sangue. Era claro que esse cá sabia mais. Mesmo esses detalhes não eram exibidos na nota de informações. Penlong olhou para o teto. No alto, um candelabro brilhante pendia. Isso deveria funcionar. Apontou para o candelabro e gritou. Flecha divisória. Sua flecha atingiu com precisão o candelabro. E uma vez que atingiu, dezenas de flechas mágicas apareceram e se espalharam por toda a sala. Ele atingiu a maioria das armaduras em linhas perfeitas. Intrusos detectados. Peguem suas armas. Defendam o mestre. Os manequins vestindo a armadura ganharam vida, brandindo suas armas. Sua velocidade não foi tão impressionante. Giovanni preparou seu machado e seu escudo. Mas Sung Jin o segurou de volta. Espere. Espere.
As armaduras ganharam vida e começaram a marchar em direção ao elevador em uma única fila. Seus passos em perfeita sincronia. Apenas um pouco mais. Kay esperou um pouco mais. E então ele deu o sinal para o gênio. Soldamir. O gênio fez imediatamente um encantamento. Trovão assassino. Salte de inimigo a inimigo. Ao mesmo tempo. Kay gritou o mesmo encantamento que o gênio. Trovão assassino. Salte de inimigo a inimigo. As faíscas de energia começaram a se juntar em suas mãos. Corrente relampejante. Corrente relampejante. Uma luz ofuscante disparou de ambas as mãos e voou para o exército que se aproximava. As armaduras na frente foram atingidas e incendiadas. Enquanto os relâmpagos continuavam a pular de uma armadura para outra. Aqueles atingidos pelo relâmpago caíram um a um. Apenas alguns sobreviveram ao ataque e estavam de pé do outro lado da sala. Vamos! Os inimigos fortemente armados pareciam muito resistentes. Mas devido ao fato de já terem sofrido danos dos relâmpagos mais cedo, eles foram facilmente finalizados pelos ataques de Giovanni e Dominique. O terceiro andar foi concluído em um piscar de olhos. Os caçadores embarcaram rapidamente no elevador e tomaram seus lugares. O elevador começou a subir novamente. Sung Jin procurou em suas memórias. O que havia no quarto andar mesmo? Ele lembrou. Era a sala do monstro Frankenstein. Não era muito rápido. Então não se mostrou ser muito ameaçador. Mas teve um HP tão alto que demorou para matar. Acho que a última vez atacamos ele sem parar por cerca de 10 minutos. O monstro Frankenstein era como um mini-boss. Na verdade. Em termos de HP. Tinha um HP maior do que qualquer outro inimigo que Sung Jin lutou até agora. Ainda maior que o próprio Conde Dmitri. Era inevitável que a luta com o monstro Frankenstein demorasse um pouco. Sung Jin olhou para suas duas espadas. Lua espectral e sangue vingado. Acho que não seria ruim testar o quão alto as minhas especificações realmente são. Mas... Ugh! Dominique segurou sua testa e começou a gemer. Não havia tempo a perder. Ele teve que tentar o máximo para terminar. Sung Jin virou-se para Soldamir. Soldamir. Você tem alguma magia de debuff que abaixe as defesas do inimigo? Claro. Então use-a imediatamente no inimigo que aparecerá. Entendido. Sung Jin se virou para os outros caçadores e disse. Por favor. Deem uma mão com o próximo. Ataquem-o com tudo o que vocês tiverem. Pen assentiu com a cabeça. Mahada juntou suas mãos em oração e respondeu. Certamente. Jin. O elevador parou. E o som soou. O quarto andar era um laboratório. Ferramentas desconhecidas e produtos químicos desconhecidos estavam espalhados pelo lugar. E no centro havia um gigante, que estava imóvel com os olhos fechados. Uma vez que os caçadores entraram no andar, a maquinaria estranha que cercava o gigante começou a se mover. Injetou substâncias químicas estranhas no peito do gigante. E faíscas de eletricidade saíram de sua cabeça. Kraug! Vamos! Sung Jin gritou enquanto avançava. Soldamir recitou um feitiço. Corpo frágil. Vontade quebrada. Fraqueza. Uma estranha luz negra apareceu sobre sua cabeça. Piu. A flecha de Penlong atingiu a cabeça.
Mas o monstro Frankenstein não era algo que morresse com isso. Sung Jin correu brandindo suas espadas duplas. Ai ai ai! Ele correu gritando. Tarro! Marradas veio voando com um chute. As espadas de Sung Jin perfuraram profundamente no peito do monstro. E o chute de Marradas pousou no seu queixo. O elevador começou a subir novamente. Sung Jin olhou para trás. O monstro Frankenstein estava lá ensanguentado e em pedaços. Dessa vez demorou 1 minuto. A última vez com os 5 caçadores levou quase 10 minutos. Mas dessa vez terminou muito mais rápido. Sung Jin olhou para as espadas dele. O dano está em um nível completamente novo em comparação com a última vez. Os outros caçadores não saberiam. Mas Sung Jin poderia dizer a diferença depois de ter lutado com o monstro Frankenstein pela segunda vez. Talvez eu possa completar as raids sozinho. Sung Jin deu uma olhada nas pessoas ao seu redor. Como um verdadeiro monge. Marradas não mostrou nenhuma mudança em seu estado. Ele estava de pé em paz. Mas as expressões de Giovanni e Penlong pareciam sombrias. Mesmo que a raid estivesse progredindo bem. Eles pareciam preocupados. Sung Jin pensou para si mesmo. Deve ser devido ao nível de contribuição. Ele entendeu seus sentimentos um pouco. Se fosse algo como um deserto ou cemitério, onde ele poderia ir sozinho, eles não seriam capazes de dizer o quanto de contribuição era de Sung Jin. Mas, do início ao fim, os membros do grupo podiam ver diretamente o quanto Sung Jin tomou por si mesmo. Observando 70 a 80% dos pontos de contribuição que estão sendo monopolizados diante de seus olhos deve ser um sentimento muito ruim. Mesmo que fossem mais fracos que Sung Jin. Essas pessoas estavam dentro do top 0,01%. Alguns dos mais fortes representantes da humanidade. Eles sabiam com a experiência de que se eles não conseguirem se fortalecer agora, eles morreriam com certeza depois. A causa do porquê Dominique foi sozinho precipitadamente não foi difícil de adivinhar. Mas não é como se eu pudesse me permitir simplesmente parar meu crescimento. Esse era um dilema. E Sung Jin estava plenamente consciente das implicações. Tornar-se mais forte significava enfraquecer seus aliados e, na maioria dos casos, indiretamente, matá-los. Tornar-se moderadamente mais forte foi melhor para seus colegas de grupo. Mas Sung Jin tornou-se imensamente poderoso nas últimas 5 raids. Mesmo Marradas, que sobreviveu até o último jogo na vida anterior, estava tendo dificuldade em espremer qualquer quantidade respeitável de pontos de contribuição. Considerando que, sem Sung Jin, ele poderia ter obtido quase 40% da contribuição. E esse efeito colateral só poderia piorar ao longo do tempo. O rico se tornaria mais rico e os pobres se tornariam mais pobres. 3. Assim como na realidade, o forte leva a maior parte da contribuição e fica ainda mais forte. De volta à Terra. Sung Jin fazia parte dos mais pobres da população. Mas aqui, ele era parte dos mais ricos. Não. Ele era simplesmente o mais rico de todos. Mais uma vez, as palavras de Igor ecoaram em sua mente. Não é assim que funciona o mundo. Sung Jin mordeu os lábios. Igor era definitivamente um homem mau. Mas suas palavras continuaram a ficar em sua mente.
Sung Jin balançou a cabeça. Ele decidiu apagar Igor de suas memórias. Essa é a última vez que monopolizo todos os pontos. Usando os pontos dessa rodada. Obtendo aquele item do mais escuro que o preto, e isso não vai mais acontecer. Ele matará o boss junto com o grupo. Mas deixará os monstros para os outros enfrentarem. E para si mesmo. Ele vai caçar inimigos enquanto salta de raid em raid. Com esse método, o dilema atual naturalmente se resolverá. Esse jogo está estruturado dessa forma. Sung Jin respondeu à memória na cabeça dele. Só porque a estrutura é retardatária não significa que eu também tenho que agir como um retardatário. Sung Jin acenou em seu coração. Essa seria a última vez em que ele seria manipulado pelo sistema. Começando com a próxima raid. Ele viajará livremente entre as dimensões. Jin. O som do elevador soou quando a porta se abriu. Esse era o 5º andar. O andar final. Em frente a eles, esperava o Conde Dmitri bem vestido. Atenção! Boss, Conde de 1000 anos, Dmitri apareceu.